Vamos lá, então. Guilherme está a postos, Gilberto está a postos. É isso? Positivo. Então, positivo? Então, tá. Certo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos na segunda aula do curso de Planejamento e Campanhas Eleitorais de 2022. A Ulisses Guimarães tem essa missão de formação e qualificação dos quadros visando o processo eleitoral. Na noite de hoje, nós estamos com o técnico da Essente Jus, o Guilherme Dil. Na aula inaugural, outro técnico CEO da Essente Jus falou sobre arrecadação, e hoje nós falaremos de contabilidade de campanha. O Gilberto Loyola, que é um técnico da Tesouraria do PMDB Nacional, está conosco também na noite de hoje, fará suas contribuições, eles vão fazer um bate-bola bem suave aí com vocês nesse tema. Já de antemão, Guilherme e Gilberto, estabeleçam no início como é que vocês gostariam que os trabalhos fossem conduzidos, se as perguntas ficam para o final, se as pessoas podem interromper e ir perguntando ao longo da apresentação. O importante é que a aula de hoje ficará gravada, quem porventura não conseguiu participar de forma presencial poderá ter acesso a todo o conteúdo na nossa nova plataforma da Escola Movimento. A Fundação, a cada ano que passa, se aprimora, estamos com uma nova plataforma, com a missão de levar a formação política, qualificar nossos quadros para fortalecer a nossa democracia, que está precisando tanto nesse momento tão árido. Então, em nome do presidente nacional da Fundação Ulisses Guimarães, deputado Alceu Moreira, desejo boas-vindas a todos e um bom curso. Com a palavra, Guilherme. Perfeito, muito obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado pela presença de todos. Hoje eu vou dividir um espaço aqui com o Gilberto e já adiantando, né, sobre essa parte das dúvidas, a gente até poderia deixar para o final. A gente faz uma explanação e no final a gente faz um bate-papo sobre. Eu acho que a gente leva 1h10, aí 1h15 com o nosso conteúdo, creio eu. Não sei, Gilberto, posso começar com o conteúdo aqui, tu vai acrescentando depois tu faz um espaço ou vamos dividindo? Posso... Boa noite a todos. Obrigado, Elisiane, pelo convite. Agradeço também o presidente Alceu e parabenizo a FUG por esse trabalho extraordinário. Eu também estou como aluno na plataforma, esse conteúdo muito nos interessa. E parabenizo principalmente vocês que estão inscritos. Vejo vários rostos aqui que são conhecidos. Pessoal, eu vou fazer um comentário breve, viu, Elisiane, pela importância do conteúdo, não só do conteúdo de hoje, mas todo esse conteúdo que vocês estão trazendo, porque a gente percebe, trabalhando nesse nicho, que alguns órgãos, né, de controle, eles tiveram uma evolução muito significativa em relação ao controle de contas de partido, contas de campanha, e isso se deu basicamente pela entrada da matriz de financiamento hoje, primordialmente recursos públicos. Então, quem está aqui para capacitar, gente, sai na frente. Eu tenho conversado aqui, até porque o partido, né, faz interlocução com outros partidos, e o que acontece? O público não tem conhecimento daquilo que vocês estão recebendo aqui, e sejam multiplicadores desse conteúdo. Era essa minha abordagem inicial. Guilherme, pode ir fazendo, a gente vai complementando aqui e tiramos a dúvida lá no final. Obrigado. Muito bem. Bem lembrado essa parte da importância dos treinamentos e o conteúdo, isso que a FUG está fazendo. Eu vou compartilhar algo assim que eu vejo de fora desse mercado. A gente acompanha diversas instituições, diversas siglas, e eu vejo pouca gente dando tanta importância quanto a Fundação, quanto o MDB está dando para essa questão das eleições. Eu vou compartilhar o conteúdo aqui com vocês.
Mas assim, o que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje? A gente tem um conteúdo entre hoje e amanhã de contabilidade, e esse conteúdo, ele é um pouquinho extenso, a gente vai tentar trazer uma linguagem muito simples para você sobre o tema, para que todo mundo consiga compreender de fato, na prática, a importância, uma linguagem simples de tudo aquilo que precisa ser feito na eleição. Tanto o perfil pela visão do candidato, de alguém que é dirigente do partido político, administrador de campanha, contadores e advogados que estão aqui eventualmente participando, o conteúdo agrega para todo mundo uma linguagem mais simples. Essa apresentação aqui, a gente chama na Ascent Jus esse conteúdo, esse tema de contabilidade 4.0. A contabilidade eleitoral 4.0 nada mais é um agregado de técnicas e tecnologia aliado a essas obrigações. A gente sabe que a Justiça Eleitoral exige diversos cumprimento de regras, emissão de documentos, questões de uso de conta bancária, evitar a mistura dos recursos, tipos dos recursos que existem. Em outras aulas vocês já viram conteúdos parecidos, só que a gente conseguiu trazer aqui para vocês hoje algo um pouquinho mais simplificado que entrelaça todo esse conteúdo aliado à tecnologia. Como que a gente pode fazer com que a prestação de contas não seja uma dor e seja quem sabe até um gerador de marketing para o próprio candidato por cumprir suas obrigações. Então, a gente chama de contabilidade eleitoral 4.0 esse conteúdo que a gente vai começar a apresentar hoje. Um pouquinho sobre a rede Ascent Jus, né? Como a gente vem participando aqui em nome da empresa, uma empresa parceira da FUG, do MDB, a gente traz um pouquinho do que a gente faz no mercado sempre para que vocês estejam por dentro. Deixa eu só ocultar esse painel aqui. Aí. A gente tem hoje 900 pontos de atendimentos físicos pelo país, são mais de 900, a gente está chegando perto de 1.000 pontos de atendimento essa semana. A gente faz prestação de contas de mais de 1.450 diretórios em todo o país, e nas últimas 2, 3 eleições a gente já passou o número de 12.000 prestações de contas, 12.000 candidatos atendidos. Aqui a gente tem um cronograma com as principais datas que são importantes para o candidato cumprir, para o partido cumprir. Essas datas, por vezes, não são datas perceptíveis que vocês vão precisar parar de fato e olhar para ela e cumprir como obrigação. Às vezes os profissionais que estão contratados na campanha, seja pelo partido, seja pela sua equipe como candidato, seja contador, advogado, eles acabam cumprindo, mas às vezes também a gente tem pontos importantes que a participação do candidato e o conhecimento dele sobre esse prazo é importante para que o contador e o advogado consigam cumprir com esse prazo com uma facilidade, com uma certa facilidade, na verdade. Né? A gente já está hoje num período que a partir de 15 de maio a gente chama de pré-campanha, então a gente pode, eu vou dar um esboço de novo sobre isso, a gente tem o período que é permitido a pré-campanha e a arrecadação de recursos por empresas autorizadas pelo TSE. Entre dia 20 de julho e 5 de agosto a gente tem as convenções dos partidos. A partir das convenções, os candidatos que foram aprovados em convenções e tiverem o seu registro de candidatura homologado, protocolado de fato, já podem resgatar esse recurso junto a essas empresas. Os candidatos que não forem aprovados no registro de candidatura ou na convenção, aí a empresa ela é obrigada a devolver aos doadores os valores. E é por isso que precisa ser uma empresa autorizada pelo TSE, porque exige transparência também. Então a gente falou sobre convenção, registro de candidatura, aí começamos a entrar de fato na campanha com abertura de contas bancárias atrelado ao CNPJ do candidato, prestação de contas parcial entre os dias 9 e 13 de setembro, prestação de contas final lá no dia 1º de novembro, 30 dias após o dia da eleição. Nós temos o segundo turno ali para os candidatos de governo e presidência. Existe uma obrigação muito importante que a gente vai comentar, que é a declaração do imposto de renda retido na fonte, que é a DIRF, que tem profissionais que às vezes não fazem a entrega. É um cumprimento que só vem
a ser entregue, é uma obrigação que só vem a ser entregue, ser feita em 2023. Então, a campanha, de fato, já até passou. É algo que, se no assunto esfriar, às vezes o profissional, o candidato, pode acabar esquecendo, se ele não for especialista na área, de fazer esse tipo de entrega. E o acompanhamento do processo, que pode durar até 4 anos, dependendo da região do país. A gente tem no Distrito Federal, esse ano, estávamos acompanhando processos de deputados distritais da eleição de 2018. Conteúdo aqui que a gente vai falar, então, principalmente a movimentação dos recursos nessas contas bancárias e os cuidados que a gente precisa ter com essa movimentação, entrada, saída, materialidade. A gente vai falar um pouquinho, o Gilberto vai falar um pouquinho mais sobre o Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, hoje o NIJE, enquanto os profissionais de contabilidade e o jurídico ficam acompanhando o processo de prestação de contas, ficam fazendo a prestação de contas ali de fato, a Justiça Eleitoral, antes de receber essas informações, já tem algumas informações através desse núcleo, e é importante saber disso para evitar qualquer desconformidade aí. Começando pelo item, então, de como arrecadar recursos para a minha campanha. Isso aqui é um tema que já foi falado em outros conteúdos, inclusive eu acho que o Guilherme Sturm, diretor aqui do escritório, teve uma noite só sobre isso. É um dos pontos que muitos candidatos sempre têm medo sobre esse conteúdo. Arrecadar recursos na pré-campanha de pessoas físicas. A gente sabe que existe uma grande quantidade de recursos públicos disponíveis na eleição, mas se a gente for, de fato, empregar esses recursos nas candidaturas, dividir por todo mundo, ele vira um recurso muito pequeno. Ele não é um recurso, de fato, ainda que traz autonomia para todos os candidatos fazerem suas campanhas. E esse ponto da pré-campanha, que a partir de 15 de maio até 1º de novembro é permitido utilizar financiamento coletivo em empresas para arrecadar pela internet, é algo muito importante, porque vai além de conseguir recursos. Até então, na eleição de 2020, quando foi a primeira eleição, de fato, que a gente teve tecnologia empregada, todo mundo estava em casa, em home office, a internet começou a bombar com a divulgação das imagens, dos nomes dos candidatos, das suas propostas. O Facebook foi mais usado ainda do que foi usado em 2018. Então, o financiamento coletivo ele acabou se desmistificando e passou a ser também um impulsionador do nome do candidato, e não apenas uma página na internet para pedir dinheiro. Essa página na internet hoje ela traz muito mais funções, e funções que até mexem com a psicologia das pessoas, e eu vou dar uma introdução ao assunto aqui. Hoje, alguém que tem uma página para pedir doações busca muito mais do que apenas o recurso. Hoje no Google a gente tem algumas ferramentas que são os mecanismos de busca orgânica, que é aquilo, você não gasta dinheiro para impulsionar seu nome, mas ao mesmo tempo, se você tem um site com o seu nome e suas propostas, é muito mais fácil de te encontrar na internet do que acessando uma rede social específica, buscando pelo teu nome dentro daquela rede social. Você estando no Google, você não cria tantos filtros quanto a rede social cria. Você tem um site para arrecadar recursos, esse é o objetivo principal. O principal é conseguir dinheiro para a campanha. Mas se tu não conseguir, ao menos as pessoas identificaram que você está lá e quais são as suas propostas. Segundo ponto, se as pessoas não doarem recurso, né, primeiro ponto, na verdade, se as pessoas não dão um recurso e acessam sua página para te conhecer as propostas, elas podem se identificar contigo e com os teus ideais para angariar votos, angariar pessoas, né? Até daqui a pouco se descobre um cabo eleitoral ali para trabalhar para a campanha, porque alguém que não tem acesso ao candidato pode disponibilizar um contato ali pessoal da equipe. Pô, fala comigo se tu está interessado em fazer da minha parte da minha equipe, trabalhar para mim, fazer um apoio gratuito, uma sessão do seu trabalho na campanha, que a gente vai falar também como se faz isso. E o segundo ponto é, se alguém acessar e fazer a doação, você tem muito mais do que um doador. Pode ser R$5. A partir do momento que alguém coloca dinheiro na campanha de um pré-candidato, de um candidato, essa pessoa está muito mais disposta que esse candidato se eleja
ele provavelmente vai chegar, pode ser num bar, pode ser no futebol, pode ser na família, e vai falar dessa pessoa. Pessoas que doam recursos para a campanha estão muito mais identificadas do que simplesmente eu gosto desse cara, eu vou votar nesse cara. Eu me identifiquei com o projeto dela, eu vou votar nela porque ela representa isso. Quando uma pessoa aplica recurso numa campanha, é muito importante que você faça um contato ou peça para alguém da sua equipe fazer esse contato com essa pessoa, que de alguma maneira ela pode ajudar a crescer a tua rede de relacionamento, como chegar nas pessoas com quem ela conhece, conseguir votos de mais pessoas. Aqui eu até costumo brincar, mas aqui a pirâmide é permitido, você consegue fazer você consegue ter um raio, uma extensão muito maior de contatos para conseguir angariar votos, que é o principal objetivo de todo candidato. O candidato não tem que se preocupar muito com as burocracias. Se tiver tecnologia para ele usar na campanha e facilitar a quantidade de votos que ele conseguir, beleza, é isso aí. Conseguir voto e cumprir com as obrigações. Então, falando, né, dessas questões, a gente tem a permissão e, inclusive, uma facilidade, né? O Pix em 2022 agora, que não existia na eleição passada, tendência é que as pessoas simplesmente acessem e concluam uma doação mais rápido ainda do que nos outros anos. Então, é uma facilidade também que vem a ajudar. E durante a campanha, além desse tipo de doação pelo financiamento coletivo, quando vocês, candidatos, obtiverem o seu CNPJ, terão uma conta específica para receber recursos do partido, fazer eventualmente um almoço, jantar, a gente vai falar sobre isso, eventuais vendas de produtos, receber transferências, você mesmo pegar do seu bolso e colocar recursos na campanha, que a gente chama de aplicação de recursos próprios. Então, esse tipo de doação também vai ser permitido quando você tiver o seu CNPJ. Não sei, Gilberto, se tem alguma coisa aqui, só liga o microfone e vai falando, tá? Tá tranquilo. Tá, beleza. Sobre o financiamento coletivo, um pouquinho mais descendo nas regras, né? Antes do registro de candidatura, todo candidato se configura como um pré-candidato. Não quer dizer que ele será candidato. Tem aquelas regras de ser aprovado na convenção do partido e ter o registro de candidatura homologado, protocolar ele de fato e receber um CNPJ para poder sacar esses recursos do financiamento coletivo. E durante a campanha, pode continuar fazendo uso do financiamento coletivo sem problema nenhum. E a partir dessa data, quem pode arrecadar, né, quais são as empresas? No site do TSE tem uma lista com as empresas, se você colocar no Google, lista de empresas autorizadas financiamento coletivo. No primeiro link já vai estar disponível, e aí vocês acessam, tem uma tabela das empresas que são permitidas de fazer um financiamento coletivo, arrecadar para pré-candidatos. Então não são todas e quaisquer empresas que você colocar aí na internet para fazer esse tipo de arrecadação. Por cartão de crédito, débito, boleto ou Pix, são 4 maneiras que se podem receber doações através dessas empresas. E aí o candidato só recebe o recurso depois, sem se preocupar com emissão de recibo, a empresa já enviou o recibo, assinar recibo. Então a gente tem algumas regras que quando você recebe um recurso na conta, são muito mais burocráticas do que tu receber por uma empresa que já faz automatizado essa comprovação. E a empresa arrecadadora, né, como eu já bem comentei, ela retém os recursos até de fato tu se tornar um pré-candidato. Então, ter o CNPJ, conta bancária aberta, e aí é feito um saque desses recursos. Senão, a empresa devolve os recursos aos doadores e essa empresa também informa ao TSE. É como se fosse uma prestação de contas por parte da empresa, por isso ela precisa ser autorizada. Quando a gente chega na campanha, de fato, com o CNPJ, aqui a gente separa os mundos. A gente tem um período de pré-campanha financeiro, em que eu falei sobre financiamento coletivo, a legalidade disso. E agora, quando eu recebo o CNPJ de candidato, eu começo a separar um pouquinho quem eu sou pessoa física e quem eu sou pessoa jurídica como candidato. Por que a Justiça Eleitoral faz isso? A Justiça Eleitoral, durante a campanha, quer separar a vida do candidato, a vida pessoa física dele, a vida que ele tem em família, que ele trabalha, e ele quer entender financeiramente
como que o candidato aplicou os recursos para impulsionar seu nome na comunidade, no seu estado, na sua região. Então, eles criam um CNPJ que abre automaticamente. Esse CNPJ ele abre automaticamente após o registro de candidatura e ele encerra no dia 31 de dezembro automaticamente também. E a partir desse CNPJ, eu tenho a minha relação contratual, a minha relação de contas bancárias. Então, a partir dali, eu faço toda a minha prestação de contas de candidato. Então, a gente vai falar nas receitas aqui um pouquinho mais sobre as regras que o TSE impõe sobre a prestação de contas no quesito recebimento. Tá? A gente vai falar das despesas um pouco também, mas o recebimento, de quem que eu posso receber, doações do próprio candidato. Então, como que eu, candidato, pessoa física, coloco recursos na minha conta, pessoa jurídica? Como receber, quais os métodos de transferência? A gente precisa, aqui eu vou fazer um parênteses e falar sobre transparência. O TSE fala tanto em transparência. Transparência, leia-se por, se em algum momento você conseguir identificar de onde veio o recurso, se ele está permitido dentro das regras, se ele entrou na sua conta bancária, e conseguir dizer para a Justiça Eleitoral para onde foi esse recurso, se esse gasto é permitido, você cumpriu com o quesito transparência. O quesito transparência da Justiça Eleitoral é muito simples, ele é um conceito em que a Justiça Eleitoral quer saber de onde o recurso veio, para onde ele foi e se ele cumpriu algumas regras nesse caminho. Se ele veio de uma pessoa permitida, se ele entrou na conta do candidato, se existem documentos fiscais que comprovam aquele gasto. Então, esse é o quesito transparência na melhor síntese da frase, assim, para se entender, né, numa linguagem simplificada. A gente vai falar, então, como receber, quais os limites de doações, até quando informar o meu contador, porque o contador tem prazos ali, que são prazos do candidato, mas o contador é uma pessoa que está ali como um agente de registro de informações, então ele precisa trabalhar contigo para entender o que tu movimentou, de onde recebeu recursos, porque existe um prazo para informar a Justiça Eleitoral sobre essa movimentação. Quais informações preciso mandar para o contador, para que ele faça esse registro do item acima, e de quem não posso receber como candidato. Existem fontes vedadas que a gente vai acabar citando aqui. Então, os 4 primeiros itens. De quem posso receber? Pessoas físicas, recursos próprios. Então, eu como candidato, colocando recursos na minha campanha, a gente chama de aplicação de recursos próprios e recursos do partido político. A gente tem o fundo eleitoral para isso e ele vem através do partido político. O candidato, quando fizer doações do seu próprio bolso, ele pode colocar até 10% do seu limite de gastos. Então, a gente vai pegar um deputado estadual que hoje está entre 1.200.000, já saiu a tabela do limite de gastos ali, mas eu não me lembro bem. Ele pode colocar até 10% disso como aplicação de recursos próprios. Então, se ele tiver, neste caso que eu citei, R$125.000 à disposição, ele pode colocar. É óbvio que isso tem que estar no registro de candidatura, tem que bater, tem que ter uma conformidade. O Ministério Público pode instaurar um inquérito e ir atrás disso para entender como que tinha essa capacidade financeira. Porque eu vou colocar um exemplo prático, né? Eu, Guilherme, declaro todo ano R$50.000. Uma declaração simples, R$50.000 é o meu faturamento no ano. E aí eu vou chegar na eleição, eu vou ter 125.000 à disposição para colocar na campanha, não condiz muito, sabe? Então, esse quesito, essa balança, ela precisa ser vista para trás também para ver se faz sentido essa aplicação de recursos, essa capacidade financeira do candidato. Mas esse é o limite, 10% do limite de gastos. Então, ele pode ser respeitado, mas podem existir outros problemas se a quantia de recursos for relevante, se ela chamar a atenção. Como receber, então, como que o candidato pode receber todos esses recursos? Ele vai ter uma conta bancária específica, transferência bancária, Pix, cheque. Todos os cheques, quando se fala numa campanha, são cruzados e nominais. Isso é indiscutível, isso é uma regra, tanto pagamento quanto recebimento. Se ele não tiver uma das duas regras ou nenhuma, pode
haver uma aplicação de uma multa de até 100% do valor desse cheque, por exemplo. Então, se ele não tiver cruzado em nominal. Depósito em dinheiro, a gente não aconselha a fazer nunca, porque é aquele caso da transparência. A origem do recurso através do dinheiro não traz transparência. Posso informar que veio do CPF tal, mas não sei se veio. Transferência bancária, cheque, isso está partindo de uma contraparte, de uma outra conta bancária, que vai entrar na minha conta de candidato. Então, depósito em dinheiro e nem pagamentos em espécie a gente aconselha a se fazer. E o financiamento... Oi, pode falar. Para fazer uma complementação nesse ponto, esse dado que você acabou de colocar, da entrada do recurso, acontece uma falha muito comum quando do autofinanciamento. Suponhamos, Gilberto, candidato, tem uma conta no Banco do Brasil, pessoa física, constituiu lá os seus pré-requisitos para arrecadar recursos, e ele vai até o banco, vai no caixa e fala, olha, eu quero transferir da minha conta pessoa física para essa conta aqui, doações de campanha, sei lá, R$10.000. Qual é a prática do caixa bancário? Isso é muito comum. Eles faz o saque na conta da pessoa física e deposita em dinheiro na conta de campanha, né? Vamos colocar assim. Essa conta, inclusive, tem um nome específico, é doação para campanha. Então, o que a gente recomenda aqui, pessoal? Sabendo dessa prática, vocês vão falar, olha, eu quero que faça uma transferência. Ou utilize, né? Hoje os aplicativos, seu próprio aplicativo permite você fazer essa transferência entre contas e ela traz ali o identificador, porque todo recurso que entra nessa conta, ela precisa ser identificada obrigatoriamente ou pelo CPF, quando originário da pessoa física, ou do CNPJ. E CNPJ aqui, gente, é recebimento de partido, tá? Porque a pessoa jurídica não pode contribuir. Era isso, Guilherme. Perfeito, perfeito. Esse ponto é muito importante. Eu tenho outros casos que eu presenciei, são muito parecidos e foi bem lembrado. A gente parou aqui nas transferências, então, como receber os recursos, né, na conta. Quais os limites de doação, então, para as pessoas físicas? Então, a gente tem dois mundos aqui. A aplicação de recursos próprios do candidato respeita um limite. Ele, pessoa física, na sua conta de candidato. E pessoas físicas, independente de ser esposa, filho, um parente, irmão ou um apoiador, respeita outro limite. E esse limite ele vale lá no financiamento coletivo, em todos os meios de transferência. Até 10% dos rendimentos brutos do ano anterior. Então, a eleição de 2022, para que uma pessoa possa doar ao candidato recursos, ela não pode doar mais que 10% do valor declarado no ano anterior. No meu caso, que eu citei hipoteticamente de ter declarado R$50.000, como apoiador eu posso doar no máximo R$5.000 por candidato. E, obviamente, eu posso fazer entre essas opções e, se eu fizer por dinheiro, eu tenho que respeitar um outro limite, que é 1.064. Então, se eu quiser alcançar a doação de R$5.000 para o meu candidato de preferência, eu tenho que fazer depósitos divididos em 5 dias praticamente, até atingir os R$5.000 por causa desse limite diário por CPF, se for um depósito em dinheiro. Então, é mais um ponto só que justifica para a gente não utilizar a movimentação em espécie na campanha. Até quando informar meu contador, né? O contador tem lá no sistema de prestação de contas a obrigação de registrar a data do recebimento desse valor e em até 72 horas após a entrada do recurso na conta, informar o TSE. Quanto antes, melhor. O prazo máximo é 72 horas. Se passar esse prazo, a gente aconselha, obviamente, a fazer o quanto antes essa informação, porque quanto mais dias ou horas se passar após esse prazo de 72 horas, a Justiça Eleitoral pode aplicar ali, decidir que aquele valor deve ser recolhido em formato de multa. Se for um valor relevante, eles podem até querer desaprovar a prestação de contas, e a gente tem bons exemplos das eleições passadas. Então, o descumprimento de prazos, mesmo que posteriormente ele traga o quesito transparência, registro, pode pender para uma desaprovação das contas. Então, pode existir isso sim. E essas 72 horas,
elas são exatamente 72 horas, porque a Justiça Eleitoral sabe a hora que o recurso entra na conta, então não são 3 dias, são 72 horas de fato, e vale para o sábado e domingo. Feriados, todos os prazos da prestação de contas durante a campanha são prazos corridos, que a gente chama, não são prazos úteis. Então, se tiver feriado, se tiver sábado, domingo, vai valer como horas, prazos normais. Para o contador ter acesso às receitas para poder transmitir um extrato bancário e alguns dados da transferência para entender, validar de onde veio o recurso, né? Então, tem alguns extratos que não trazem bem detalhado CPF, CNPJ da origem, método de recebimento. Então, é importante até compartilhar essas informações além do extrato. Tem extratos como o do Banco do Brasil, que vem bem completo a informação. E de quem que o candidato não pode receber? Pessoas jurídicas. 100% das pessoas jurídicas, independente se é MEI, microempreendedor, se é uma empresa do Simples Nacional, se é a empresa do próprio candidato. Pô, Guilherme, eu sou candidato, eu tenho uma empresa, eu posso pegar esses recursos da minha empresa e colocar na minha campanha? Mais ou menos sim, se você respeitar as regras de receber um prolabore como empreendedor, como diretor, aí declarar, ter isso declarado, colocar no seu registro de candidatura que você como pessoa física tem à disposição, mas não pegar da conta bancária direto da empresa e transferir para a conta de candidato. Tem uma linha lógica em que você tem que receber esse recurso legalmente da empresa como pessoa física e depois passar da sua pessoa física como aplicação de recursos próprios para colocar na sua campanha. Então, isso precisa ser respeitado. E aqui, Guilherme, nesse ponto, antes de você mudar o raciocínio, isso tem que ser feito no ano anterior à eleição, né? Porque essa base de cálculo será apurada, né? Com base no rendimento bruto auferido pela pessoa física no ano anterior à eleição. Perfeito, bem colocado, exatamente. Tá? A origem estrangeira. A origem estrangeira, ela funciona mais ou menos assim. A pessoa até pode ser de origem estrangeira, mas origem estrangeira no sentido, um italiano que veio para o Brasil, mas atualmente ele tem emprego, residência aqui, cidadania brasileira, e ele recebe um prolabore, ele tem rendimentos no Brasil, e ele pega esse recurso e aplica na campanha, sem problema nenhum. Agora, o problema é, de fato, a moeda que traz a origem desse recurso. Então, a moeda aqui, de fato, não pode ser de fora. Por mais que eu pegue dólares da minha conta, que está na Espanha, traga para uma conta corrente no país, converta para reais e doe para o candidato. A origem de tudo isso foi um recurso estrangeiro. E ainda mais se o Ministério Público, que é o principal hoje que vai atrás desses pontos, nem tanto a Justiça Eleitoral, ele vai investigar a origem desse recurso se em algum momento chamar a atenção, então não pode fazer esse tipo de transação. Tem que ser em reais de fato. Pessoa física permissionária de serviço público, todas as pessoas, principalmente aquelas com atividade de taxista, são permissionárias de serviço público. Todas as pessoas, eu confundi um pouco a frase. Existem permissionários de serviço público e todos os taxistas são. Ele é o maior exemplo hoje que a gente tem de permissionário de serviço público. São pessoas que fazem atividade no seu CPF, elas têm uma permissão pública, seja da prefeitura, eventualmente tem algum estado que forneça algum outro tipo de permissão, mas existe uma lista que o TSE disponibiliza. A última lista atualizada que nós temos é de 2020 e a próxima vai ser atualizada no dia 20 de julho, se não me engano, onde tem todos os CPFs, de todos os nomes e a região dessa pessoa e a data de vencimento dessa permissão, para vocês poderem consultar. É uma lista pública, está no site do TSE, é só colocar no Google para descobrir se aquela pessoa que está colocando dinheiro na tua campanha tem uma atividade que é permissionária de serviço público, e aí ela não pode fazer esse tipo de doação. Os donos de banca de jornal, aqueles que ficam em praças públicas, ainda existem algumas, eles também são permissionários de serviço público, mas o taxista é o maior exemplo que a gente tem aqui. Para transacionar esses recursos, a gente traz aqui, então, sobre as contas bancárias, como o Gilberto deu a introdução antes, existe um nome específico, que é essa conta aqui, doações para a campanha.
é uma conta obrigatória para todo candidato, independente se ele movimentar recurso ou não. Existem 3 contas bancárias que um candidato pode ter com base nos recursos que ele recebe. Uma delas é obrigatória, que é a doações para campanha. Essa conta aqui transaciona recursos de pessoas físicas, recurso do próprio candidato que ele aplicou como pessoa física. A gente tem uma conta que é opcional para abrir, mas a gente aconselha fazer a abertura, que é a do fundo eleitoral, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é o nome técnico que o TSE dá a essa conta. Esse recurso, o partido possivelmente vai distribuir para todos os candidatos, então a gente já aconselha a abrir. Por quê? Porque a conta bancária pode demorar para ser aberta junto ao banco, o banco pode impor alguma dificuldade. Então, quando for abrir essa conta de doações para campanha, já abra de fundo eleitoral junto, porque quando o partido contatar contigo para fazer a distribuição do recurso, eles já querem ter a conta pronta, para ser o mais ágil possível. O partido tem prazos para cumprir com essa distribuição do recurso. Então, ter essa conta na mão é a melhor coisa a se fazer. Inclusive, os bancos não podem cobrar a tarifa de manutenção de conta, que é a mensalidade. Mas a gente já vai chegar nesses pontos sobre as cobranças de tarifas. E tem uma conta de fundo partidário também, que é um outro recurso que o partido pode ter à disposição, mas aí cabe conversar com o partido para entender antes de abrir essa conta ou não. Nos clientes da Ascent Juros, a gente já aconselha. Como não tem uma conta, quando não tem movimentação, ela vai abrir, vai ser zerada, não vai ter cobrança de tarifas bancárias, manutenção, porque ela não movimentou recursos, e ela vai ser encerrada no final do período eleitoral, né? Encerrado até automaticamente se o candidato não for lá encerrar. E, ok, você tinha as 3 contas à disposição, caso recebesse o recurso, ela estava pronta. Mas deixar a conta para abrir depois pode ser um problema. Existe um prazo que deve ser cumprido logo após a obtenção do CNPJ. Então, essa conta de doações para a campanha, que é a conta que recebe recurso de pessoas físicas, independente de movimentar recurso ou não, ela é obrigatória, a abertura. O candidato que não movimentar nada precisa entregar essa conta com os extratos zerados para a Justiça Eleitoral, né? Entrega para o contador transmite essa informação e junta esses extratos zerados. O prazo é 10 dias corridos, novamente, 10 dias corridos, a partir da data da abertura do CNPJ. Eu vou simular um caso para vocês terem noção do quão corrido são os prazos na campanha. A gente está no dia 12 de julho hoje. Vamos dizer que a convenção do partido estivesse acontecendo hoje. Aconteceu hoje, amanhã o advogado chega e faz o registro de candidatura no dia 13. Após o registro de candidatura ser enviado, se o advogado conseguir fazer no mesmo dia ali e tudo mais, né, eu estou hipoteticamente falando, no final do dia 13, se ele protocolar o registro de candidatura de você, em até 3 dias corridos já sai esse CNPJ. E aí a campanha começou. Então, dia 13 e dia 16 você tinha o CNPJ e a partir do dia 16 de julho você já precisa abrir as contas bancárias. Você tem 10 dias corridos para abrir. Então, até dia 26 de julho, na melhor das hipóteses, você já teria que ter as contas bancárias. Só que daí, se demorar para ir atrás dessa informação, o banco pode demorar para abrir as contas, pode perder prazo. Aí depois, ok, dá para justificar que o banco demorou, mas a Justiça Eleitoral vai cobrar do candidato do porquê ele não abriu as contas no prazo. E aí, problemas em cima de problemas que podem ser causados se não acompanhar esses prazos de fato. Os profissionais, contadores, advogados estão aí para acompanhar, alertar o candidato, mas é importante o candidato ter a ciência do que ele está vivendo na prestação de contas no quesito prazo. Sobre a abertura de contas bancárias, a gente tem algumas boas práticas. A gente fala sempre em abrir as 3 contas bancárias, mensalidade zero. Só que aqui, quando a gente fala em mensalidade zero, o banco não pode cobrar de fato nenhum tipo de tarifa de manutenção de conta, que é quando você abre uma conta corrente para sua pessoa física ou para sua empresa, inclusive as contas do partido, os bancos cobram uma tarifa, uma mensalidade que a gente chama. Essa mensalidade é a tarifa de manutenção de conta. Isso não pode ser cobrado em hipótese nenhuma, independente da movimentação ou não movimentação de recursos. Agora, os bancos, se
identificarem movimentação nas contas e quiserem cobrar por transferência eletrônica, por retirada de extrato, consulta de extrato digital junto presencial ao banco, tudo isso pode ser cobrado. Tarifas de R$2, R$5, R$15, tem bancos que vão cobrar mais, menos, mas existem dois tipos de tarifas aqui que a gente não pode confundir com a cobrança ou a não cobrança. Então, a mensalidade é proibido cobrar. Agora, essas outras tarifas com base na movimentação e operações pode ser cobrado. Cadastrar uma senha, né? O segundo ponto, uma senha para o contador consultar a movimentação, uma senha para ele consultar, não para ele fazer a movimentação. É importante para que ele possa ir olhando as operações feitas, seja pela equipe, seja pelo candidato, porque o contador precisa ter uma agilidade, uma autonomia de trabalhar com o candidato. A gente sempre fala para o contador trabalhar com a equipe do candidato, com o candidato, e nunca trabalhar para ele. Trabalhar para ele, eu quero dizer, ficar apenas sentado esperando o candidato enviar as coisas, as movimentações, os extratos. Não, a gente pede para que ele chegue mais próximo ao candidato, seja um braço direito, dê um apoio, o candidato dê um apoio também disponibilizando uma senha como essa, por exemplo. Então, a gente tem aqui no item 3 o que eu acabei de falar. O contador é seu braço direito para resolver os problemas e dar instruções. Sobre a conta corrente, se encontrar dificuldades junto ao banco, ligue para o contador ou o advogado de dentro da agência mesmo para solucionar o problema no ato. Tá? O que acontece? Em 2020, a gente teve diversos problemas, casos de polícia em agências, obviamente tinha a pandemia, tinha algumas justificativas, mas tinha bancos solicitando mais de 10 dias de prazo, que era o prazo do próprio candidato junto à Justiça Eleitoral. E o banco tem que acatar esse pedido e abrir as contas em até 3 dias no máximo. E se o banco se recusar a fazer isso, se recusar a abrir uma conta do candidato, a gente indica para mudar de banco, primeiro ponto. Mas se o candidato ter preferência por aquele banco, aquela instituição, a gente pede para entrar em contato com os profissionais que ele tem à disposição, para o contador ou o advogado fazer uma notificação para o banco com base nas instruções do TSE. Tem uma normativa do Banco Central dizendo que os bancos devem acatar o pedido de qualquer candidato. E aqui a gente tem até um extra, que é solicitar cartões de débito. O banco também não pode se negar a dar esse tipo de solução para o candidato, para poder movimentar de uma forma mais rápida, e inclusive evitar eventual troco, um aplicativo de internet banking não funcionando. Cartão de débito é muito fácil para você fazer pagamentos e já fica registrado no extrato como uma transferência bancária. Guilherme, você pontuou aqui as boas práticas da Essente Jus e vamos então pontuar as boas práticas do MDB. Né? Perfeito, bora. Dentro do que você colocou, um ponto importante aqui, né? A gente está falando que o contador é para resolver problemas e dar instruções. Gente, aqui falando de uma forma prática, e a ideia desse curso é de fato ter uma aplicabilidade imediata, procurem contratar profissionais habilitados para trabalhar com eleitoral. A gente ainda vê muito, e assim, o que eu vejo no final das contas? E agora eu digo para vocês, eu estou aqui no MDB, nós estamos recebendo, por exemplo, devoluções de sobras de campanha das eleições de 2012. Por quê? Porque isso caracterizou como um problema numa prestação de contas de um filiado nosso que deseja ser candidato. Então, ele precisa regularizar o seu passado. Então, lá naquela época, ele não teve um profissional que orientou da forma adequada. Então, procurem profissionais habilitados. A outra questão aqui, que é importantíssima, é em relação às contas bancárias. A gente sabe que isso é um problema recorrente nas eleições. Então, vocês que são pré-candidatos, eu vi aqui no chat que tem uma série de pré-candidatos presentes na aula, já façam um contato agora com o banco, não aguardem o período lá na frente. Tá? Fala, olha, pessoal, eu sou candidato, eu terei que abrir uma conta específica, ou algumas contas específicas para movimentar nesse período de eleição. Vocês estão a par da regra, porque aí o contador já pode também auxiliar nesse processo. É uma recomendação, isso facilita depois. O Guilherme falou aqui acerca
dos prazos, né? Eu até tenho recomendado, e a gente sabe que o jogo político ele não é simples, mas que façam as convenções nos estados no início do período, porque a gente ganha um tempo para cumprir a burocracia e estar apto a tanto arrecadar e contratar gastos, né? Porque são 3 os pré-requisitos aí que a gente precisa cumprir antes de iniciar essa arrecadação. Era isso, Guilherme. Isso é fundamental, pessoal. Então, anotem essa recomendação e usem isso como uma boa prática, porque vai facilitar muito a ação de vocês e a organização da campanha também. Legal. Eu terminei a parte do conteúdo, eu só quero deixar aqui, antes da gente começar, daí eu vou parar o compartilhamento, a gente começa mais a conversar, alinhar alguns detalhes do que a gente comentou aqui. Até para entrar naquela parte de núcleo de inteligência da Justiça Eleitoral, o que eles fazem. Esses aqui são os nossos contatos. Se vocês escanearem o QR Code ou pegarem esse telefone aqui, vocês vão ter contato conosco. Tem as redes sociais da Essent para vocês conhecerem um pouco mais, terem acesso a conteúdos exclusivos. Então, caso vocês queiram pegar os contatos, eles estão na tela. Mas vamos lá. A gente tem assim, ó, a gente falou sobre a movimentação, o recebimento de recursos, conta bancária, mas a gente tem, isso aqui é uma ponta do iceberg que precisa ser respeitado. A gente tem diversos outros itens que devem ser respeitados durante o período eleitoral, como, por exemplo, contratação de despesas. Vocês vão contratar alguém ou uma empresa que vai emitir nota fiscal, a partir do momento que essa contratação acontecer, existem uma série de itens que precisam ser respeitadas para fins de transparência. Eu vou dizer o que a Justiça Eleitoral faz e o que o candidato precisa fazer. O candidato hoje precisa cumprir com um quesito chamado materialidade dos gastos. Não basta mais para um candidato apenas contratar uma despesa junto a uma empresa, contratar uma empresa ou uma pessoa física para prestar um serviço e fazer o pagamento, apresentar um comprovante de pagamento e o contrato daquela relação de trabalho ou a nota fiscal daquele produto adquirido, aquele material impresso. O que é preciso ser feito? A gente tem algo chamado de materialidade. Aqui na Essent Jus, a gente apelidou isso de tríplice comprovação dos gastos. Essa tríplice comprovação dos gastos, ela está associada a um triângulo em que eu preciso ter uma comprovação fiscal do gasto, uma ponta do triângulo também é a comprovação do pagamento e a outra ponta é a materialidade. Então, são 3 pilares importantes para se comprovar um gasto. Como é que eu comprovo a materialidade? Qual que é o conceito da materialidade primeiro para que vocês entendam? A Justiça Eleitoral, em anos anteriores, eleições anteriores, havia notado, inclusive isso foi apontado em alguns processos de candidatos, que existia a emissão, contratação de equipes em empresas laranjas. E quando essa equipe ainda ou empresa não fosse laranja, a produção daquele material foi elevada, né? Ela foi superfaturada de fato. Exemplo, os maiores exemplos que a gente tem são as gráficas, em que às vezes nem a contratação existe, ou quando existe, 80% do que está informado na nota está superfaturado. São materiais que não existem de fato. O que a Justiça Eleitoral quer agora com o quesito materialidade? Além de provar que documentalmente esse gasto aconteceu, provar através de fotografias ou até vídeos que de fato aquela despesa existiu. O melhor exemplo que a gente tem aqui para levar para vocês é: contratou uma pessoa para trabalhar, contratou ou comprou algo junto a uma empresa, fotografa e manda junto com a nota e comprovante de pagamento para o contador. Essa fotografia produz a materialidade. Eu vou parar o compartilhamento aqui dos contatos, qualquer coisa a gente coloca ali de novo. Mas o quesito materialidade através da fotografia é o melhor exemplo. Quando a gente fala em materiais gráficos, que é o exemplo que eu estava dando, quando chegar um pallet ou um bloco de materiais impressos, até tem um aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês. A Essent Jus produziu isso aqui
para mandar para os seus clientes. Vou dizer que isso aqui é um material de candidato. Eu sou Guilherme, candidato, isso aqui está lacrado. Tá? Ele tem uma quantidade, ele tem um lote, ele está descrito aqui em cima. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu celular, vou fotografar isso aqui e mostrar, seja em quantidades, sejam 20 unidades, fotografa essas 20 unidades amontoadas num canto, manda para o contador. Ó, a nota fiscal dizia que tinha 20 unidades, tá aqui os 20 blocos de material impresso lacrados, né? E aí dentro de cada um tinha 50, 100 unidades. Isso é produzir materialidade, mostrar de fato que algo existiu. Uma pessoa trabalhando para o candidato é a mesma coisa. Ele vai ter no seu contrato, ele precisa ter no seu contrato horário de trabalho, local de trabalho, local pode ser o bairro onde ele distribui o panfleto, rua, qual que é a região que essa pessoa vai Guilherme, estar. Oi? deixa eu aproveitar que tu entrou nesse ponto e o Gilberto também vai contribuir. Claro. Contratação de pessoas, eu acho que talvez seja um dos maiores tendões de Aquiles. Assim, eu coloco equipes na rua, eu digo que é militante, não é militante. O que diferencia ser militante ou ser pessoas remuneradas? Porque daí, se forem remuneradas, tem que ter comprovação contábil. Então, essa área de pessoal, como acho que a gente perdeu ali, não perdeu, mas a gente tratou muito da questão da arrecadação, mas essa questão das pessoas, pela convivência que a gente tem lá na ponta na campanha, ela ainda é um grande, sei lá, as pessoas não sabem definir nunca o que é uma coisa e o que é outra. Fala um pouquinho sobre essa diferença entre a militância e a pessoa que tem remuneração. Tá certo. A militância, o que eu aconselho a fazer, tá? Eu até acabo também confundindo esse tema, mas eu dou como uma boa prática. Até o Gilberto pode agregar depois. Ficou sem áudio aqui para mim. Tá normal? Aqui tá aberto. Consegue ouvir bem? Estamos te ouvindo. Voltou. Tá ouvindo legal, Gilberto. O que eu aconselho a fazer? A gente tem hoje pessoas que trabalham para o candidato e precisam ter um contrato, tá? De fato, eles precisam ser pagos. São pessoas que são como se fossem funcionários. Elas estão ali, elas têm um horário para cumprir. A militância é um pouco diferente, mas ela entra numa subjetividade. Eu tenho pessoas que aparecem uma vez por semana, a cada 10 dias, vão no comitê. São pessoas que se doam para o candidato de forma gratuita e sem relação contratual. Essa militância faz o que quer, vai onde quer. Essa militância é aquele apoiador do candidato. Essa militância não pode distribuir panfleto porque aí ela está trabalhando para o candidato. Então, existe uma subjetividade que precisa ser analisada e ela é bem subjetiva mesmo. Precisa analisar todos os pontos do que é uma militância ou não. Eu tenho pessoas que vão bandeirar pelo candidato de forma gratuita, mas dificilmente é de forma gratuita. Essas pessoas, às vezes, confundem-se militância com distribuidores de panfleto, só que daí, se eu estou distribuindo panfleto, olha o problema que pode dar se eu não tiver um contrato com esse cara. Aí alguém vai lá, da oposição, fotografa o que era um militante que está distribuindo panfleto, e aí entrega essa denúncia para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral vai na prestação de contas do outro candidato denunciado e olha lá, fulano, Joãozinho, que estava distribuindo panfleto para Maria, não está na prestação de contas, estava trabalhando sem registro na campanha. A militância, por isso que eu digo que é muito subjetivo, e a melhor maneira de se fazer é registrar na prestação de contas, e aí eu entrego duas opções para você, candidato. Todo mundo que aparecer em algum momento na campanha para se dedicar, se doar ao candidato, divulgar suas ideias junto com ele, apoiar ele de fato, ou faça um contrato e pague essa pessoa, ou faça uma doação estimável. A doação estimável é um documento que fala que o CPF, Guilherme inscrito no CPF e tal, vai fazer a atividade de distribuir panfleto, militância, e vai trabalhar em tais dias, horários, para o candidato X. Não tem gasto nenhum com essa pessoa, ela está registrada na prestação de contas e não vai causar qualquer problema. Para que serve a estimável? O candidato, às vezes, não tem recurso para pagar alguém, ou
é um parente e não quer gastar recursos, não pode gastar recursos públicos com pessoas até 3º grau de parentesco, faz esse termo de doação, cessão dos seus serviços como pessoa física, para que a Justiça Eleitoral saiba que aquela pessoa de tal CPF está trabalhando para o Guilherme, candidato a deputado estadual, federal, em tais horários, fazendo isso, isso e aquilo. Então, assim, eu acho que eu consegui dar um panorama do problema que é essa militância. Deixa eu dar um pitaco, então, tá? Pode. Pessoal, cuidado quem tenha elenco de atribuições, carga horária, confundir-se com rua e panfletagem. Servidores públicos têm carga horária, não pode estar panfletando no horário de expediente. Pessoas que têm carga horária em, sei lá, estatais ou economia mista, que tem uma atribuição em um elenco, não pode estar panfletando. Com relação a essa questão da militância e da panfletagem, minha opinião como advogada, tá, Guilherme? Se eu tiver filiação partidária, eu panfleto a qualquer hora e não tem problema, porque eu sou filiada e eu provo que eu tenho interesse na filiação. Então, pessoas que contribuem com a eleição, se não tem filiação, eu tenho um monte de gente que está me ajudando e tal, filiem no partido, é interessante porque tu já amarra essa pessoa, e se porventura tiver qualquer tipo de denúncia, tu vai dizer, ela é uma filiada e como filiado está lá no nosso estatuto, propagar, tem um papel do filiado, né? Desde que, claro, não se comprometa com outra questão que é ser funcionário. Eu acho que nessa questão contábil, uma das principais problemas na área de pessoal é esse conflito dos horários, né, do público, assembleias, vários órgãos de governo, e o pessoal não se aperceber disso e acabar criando um seríssimo problema para o candidato, porque hoje, pessoal, se eu bater uma fotografia em qualquer lugar e botar no WhatsApp e mandar para a Regina, eu entro na foto e nas propriedades da foto vai dizer Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002, do dia 12/7. Então, a prova, que no passado era uma coisa muito complicada, ela hoje é muito fácil de ser produzida. Tá? Então, é só um alerta, porque a gente sabe que esse público que está aí é um público diferente, é um público mais de bastidor, né? O pessoal da contabilidade, mas quando fizerem capacitação das equipes, alertem para não colocar uma campanha, às vezes, ganha fora, porque uma determinada pessoa resolveu fazer uma bobagem sem autorização, na grande maioria das vezes, do seu candidato. Deixa eu dizer uma coisa, eu e a Tati, nós temos algumas perguntas. O que vocês acham de nós começar as perguntas aí, Guilherme ou Gilberto? O que tu acha? Ok, vocês estão me ouvindo? Estamos. Agora sim. Bacana, Elisiane, perfeita a sua colocação. Eu queria só fazer um complemento ainda acerca da militância, porque, na verdade, nós temos a militância remunerada e a militância não remunerada. O que a Justiça Eleitoral entende acerca dessa matéria? A militância não remunerada é aquela da qual o partido ou o candidato não tem reembolso. Vou citar um exemplo para você. Na campanha passada, de 18, o MDB construiu o Drive do MDB. O que era isso? Então, era uma série de materiais que tinha arte pré-produzida, que qualquer pessoa poderia ir ali, fazer o download daquele material, fazer uma impressão e divulgar. É o partido, é o candidato que eu estou apoiando. O candidato em si sequer toma conhecimento que aquela pessoa está atuando em seu favor. Então, essa é a leitura mais atual desse conteúdo. Você falou do filiado da mesma forma, porque o que acontece? A gente também tem limite de contratação de pessoal. E na linha do que o Guilherme colocou, perfeito, o ideal é que eu faça a doação estimada dessa prestação de serviço, mas eu posso esbarrar lá naquele limite que ultrapassa o número de pessoas que eu posso ter trabalhando na minha campanha. E aí, essa é uma falta grave, entendeu? Esse é o ponto hoje
que a gente trabalharia com tranquilidade. Então, o partido pode fazer esse portal onde ele coloca à disposição e qualquer cidadão vai ali, faz um download e usa esse material à sua disposição. Ok? Perfeito. Então, vamos às perguntas. Meu microfone está aberto. Tá. Vamos lá, parei um pouquinho, deixa eu me organizar aqui onde é que está. Sebastian, está na sala? Sebastian? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Só acionar o microfone. Não está, Elisiane, pode passar para o próximo. Perfeito. Amadeu de Jesus Oliveira. Amadeu? Está ali o Amadeu com a mãozinha levantada? Estou te vendo, Amadeu. Só abrir o teu microfone, querido. Isso. Está aberto, pode fazer. Como você falou? Pode fazer sua pergunta. O senhor quer fazer uma pergunta? Olha, eu entendi tudo a respeito da prestação de conta, certo? Porque na eleição passada, 2020, eu encaminhei tudo isso aí. Então, a prestação de conta eu entendi bem, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma. É o dever mesmo de cada candidato, na data, fazer isso, entendeu? E também sobre os militantes, também eu entendi a parte aí. Tudo na base do contrato, tá? Perfeito. Perfeito. Vamos lá, então. Regina está na sala e depois a Erniane já se prepara. Regina? Só acionar seu microfone. Boa noite, muito obrigada. Antes de qualquer coisa, eu estou realmente muito surpresa com a estrutura do MDB. Eu fiquei, assim, estou de queixo caído, né? Com essa preocupação com a formação da gente e informação para a gente não fazer besteira. A pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: eu não tenho veículo, mas eu pretendo alugar um veículo por 45 dias. E eu vou fazer isso com meu próprio recurso que eu vou ter que colocar para poder ter à disposição esse veículo para correr o estado do Ceará. Isso eu tenho que depositar também na conta e fazer o pagamento dessa locação com esse dinheiro? Eu respondo, Guilherme? Pode responder, pode responder. Você quer que eu faça? Regina, a sua pergunta é excelente. Esse é um ponto, inclusive, que tem gerado muita discussão, porque o que acontece? No passado, o pessoal defendeu que o gasto com o veículo de uso próprio do candidato não fosse computado como despesa de campanha. Isso acabou se tornando lei. Ou seja, se é o carro que você, Regina, vai utilizar durante o período de campanha, você vai ter que pagar com seus recursos privados, tá? E não vai entrar nem no registro da prestação de contas e também não poderá ser custeado com os recursos que você arrecadar eventualmente para custear suas despesas de campanha. Tá? E aí seria o veículo, o combustível utilizado por esse veículo, a manutenção, correto? Então, é excelente sua pergunta, e é isso. Você vai fazer com recurso próprio, não registra na campanha. Beleza. Muito obrigada. A Erniane Luzia está na sala? Sim, só liberar. Libera o microfone. Foi. A minha pergunta é... Boa noite, que eu dei boa noite, vocês não ouviram. A minha pergunta é, estava falando da questão da panfletagem, né, de militante filiado ou não, ou funcionário, para fazer a abordagem da panfletagem na rua ou balar do candidato. Eu gostaria de saber se eu, sendo militante e filiada, eu estando num espaço público, que é um evento, eu posso fazer a panfletagem do candidato que eu estiver apoiando,
naquele espaço público tendo evento, ou eu não posso fazer? Essa é uma regra mais de direito eleitoral, Gilberto, se puder contribuir. Não pode. Não pode. A regra define que em locais de uso comum, por exemplo, num restaurante também, você não poderia fazer. Usualmente, os candidatos fazem, mas a regra de fato proíbe. Tá? Então, crie seus eventos, porque num local desse, a não ser, né, que seja um local organizado pelo partido, mas num ambiente público ou no local de uso comum, a legislação hoje veda a panfletagem. Isso, inclusive, tem sido muito discutido, né? Porque a legislação vem travando Gilberto, a liberdade de expressão. Só que Gilberto, nem na rua? Não, na rua pode. Na rua pode. Ela de fala evento local público. Não, eu estou falando de evento público. Por exemplo, eu vou a um evento de jongo. Aí tem várias pessoas, ali eu posso colocar a intenção do meu candidato e eu posso panfletar para aquelas pessoas, porque vai acontecer num espaço público, por exemplo, é um espaço que eu frequento, o Parque de Madureira, a Casa do Jongo, que é um espaço público, mas é na rua. Eu posso fazer isso? Olha só, a regra define local de uso comum. Se é de uso comum e tem essa aglomeração, o ideal é que não. Na rua você pode fazer. Mas, por exemplo, vamos lá, eu entrei aqui, a gente vai muito no Congresso Nacional, né? Uso comum. Isso hoje está vetado. E tem gerado muita discussão. A gente teve um congresso agora no IGAD, aí no Rio Grande do Sul, inclusive que teve muitos discursos nesse sentido. Nós precisamos abrir, porque isso restringe a liberdade de expressão. Mas é o que está posto na norma. Evita quando é de uso comum, certo? Cria as aglomerações, chame seu pessoal e aí distribua, mas isso pode gerar uma multa. E aí, aqui, durante o curso, a gente pode, inclusive, compartilhar o material, a base legal dessa vedação. Uma outra dúvida, até que horário é permitido fazer panfletagem? Tem horário determinado? A panfletagem em si não tem. Você não vai, assim, o horário, por exemplo, para som, né? Acho que isso foi o tema que o Milton tratou na aula de ontem. Ele estava fazendo de propaganda. Você tem horários para controle de conteúdo sonoro. A panfletagem não. Mas nesses horários, por exemplo, depois das 10 da noite, será que isso tem efetividade? E aí entraria no que você falou, por exemplo, o local de uso comum, um bar, que vai funcionar até mais tarde, fazer essa panfletagem. Aí você estaria pela primeira vedação e não pela segunda, né? Que é o local de uso comum, fazer campanha. Seu áudio está fechado. Perfeito, vamos para a próxima, então. Para um minutinho. César do Vale e depois o Glênio. Só acionar o microfone, César. Está aí? Está, só acionar o microfone. Somos aproximadamente 200 pessoas na sala, pessoal. Muito legal. Abre o microfone, César. Aí, abriu. Está ouvindo? Ouvindo. Perfeito, César, pode questionar. Pronto. A pergunta que eu faço, quantas pessoas um candidato poderá contratar para trabalhar na campanha? Limite de pessoal. E quanto pode pagar por pessoa? Bom, você vai falar, Guilherme? Vai lá. Eu ia falar assim, hoje de tarde, inclusive, assim, o limite de contratação de pessoal, ela é divulgada pelo TSE sempre, é tabelado. Ela é uma regra ali com base nos eleitores, né, quantidade de eleitores no maior município do estado, mas eu vou pegar aqui alguns exemplos, ele varia de região para região e conforme o cargo, né? Por exemplo, no Acre, um deputado estadual pode contratar até 180 pessoas mais ou menos. Deputado federal, o dobro disso, se não me engano, 200, 300 pessoas mais ou menos também. Só que a melhor solução não é calcular isso agora, é esperar até ali do dia
no dia 20, talvez o TSE divulgar. No dia 12, hoje era o prazo para o TSE divulgar, e eu não vi nenhuma tabela até então. Pode ser que o Gilberto viu, né? E quanto ao limite de pagamento, para as pessoas, não existe um teto de contrato. Se você tem apenas um gasto e ele for 100% com uma pessoa, um trabalhador, não tem problema. Não importa se é 5, 10 mil reais, 500 reais. Obviamente, a gente chega num ponto que é algo meio lógico, que pode ou não trazer transparência para o processo, que é, eu ter um cara que distribui panfleto, ele trabalhar 20 dias e eu pagar 10 mil reais para ele. Essa remuneração não condiz com a realidade. Não é um valor praticado em nenhuma campanha eleitoral, então ele pode chamar a atenção por ser um contrato superfaturado. Mais ou menos isso que eu gostaria de falar, Gilberto, pode acrescentar se tiver algo. É isso mesmo, Guilherme, a tabela ainda não saiu, e se vocês pesquisarem no Google, tem a tabela de referência de 2018, que ela deve sofrer uma atualização, mas pode ser usada como referência. Antes da próxima pergunta, Elisiane, só vou voltar aqui na Herniane, né? Herniane, aquela sua pergunta está no artigo 19 da Resolução 23.610, tá? E fala aqui, ó, nos bens cujo uso dependa de cessão, permissão do poder público ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive poste de iluminação, ele traz uma série de outros, tráfego, viaduto, passarela, ponte, e aí ele fala que é vedada a veiculação de propaganda. Então, aqui na interpretação e aplicação da norma, vem o alcance da sua pergunta. Então, se é de uso comum ou dependa da cessão ou permissão do poder público, vai estar vetado. Se não houver, né, e aí o profissional jurídico e contábil que estiver te acompanhando na campanha pode checar esse dado para que você não incorra numa falta, ok? Pronto, Elisiane, mande a outra. Perfeito. Glênio. Oi, tudo bem? Bom, eu sou sempre muito crítico com relação a esses excessos de comprovação que o TRE, TSE exige, né? Quer dizer, imagina agora o pessoal nas gráficas entrando lá para fotografar a quantidade de material que está saindo da gráfica ou chegando no comitê, aquela bagunça toda. Eu só imagino os candidatos ficando no risco por não conseguirem fazer esse processo burocrático. Mas a minha pergunta não é isso. Minha pergunta é com relação se há possibilidade do candidato, que for muito popular, liberar artes finais de adesivos para serem produzidas pelos seus apoiadores e eles, baixando essas artes, indo produzir 2, 3, 4, né? Como que isso se dá contabilmente no processo? Obrigado. Fala, Guilherme. Pode ser. A gente tem a regra, né, assim, existe uma regra que parte do ponto que uma pessoa que quer apoiar o candidato pode fazer gastos do seu recurso próprio. Então, eu, Guilherme, quero apoiar o Gilberto, candidato, posso gastar até R$ 1.064,10. Só que esse gasto não entra na prestação de contas, ele não tem sequer qualquer controle. Então, o apoiador que quiser fazer por vontade própria um material para apoiar o seu candidato, não tem problema nenhum. Tá? Só que nós entramos num ponto que, se alguém for fotografado distribuindo um material desses produzidos, alguém vai querer ir atrás para descobrir de onde ele veio, quanto ele custou, quais foram as quantidades produzidas. Então, é algo muito difícil de se acontecer, mas se acontecer, pode ser uma responsabilidade que o candidato deve cumprir ou responder, que ele nem se tem qualquer tipo de controle. Então, ele às vezes nem conhece a pessoa que fez isso, e ele vai ser responsável por responder esse questionamento. Então, se o apoiador for produzir um material para apoiar o seu candidato, o eleitor for produzir esse tipo de material, pode ser até um post na internet. Tem que ficar claro que foi ele que pagou, ele está fazendo isso de forma independente, e que, de fato, ele não está trabalhando para ti, que ele não fez uma movimentação ali que ultrapassou esses R$ 1.064.
Então, respeitando essas regras, sem problema. Talvez o Gilberto tenha algo a complementar. Só acrescentar um ponto, Breno, que isso aí seria propaganda por material impresso. Tem uma regra específica. Então, o candidato que vai fazer, né, esse repositório para que os seus apoiadores façam download, precisa deixar ali a regra como ele deve proceder. E a exigência aí é que seja impresso nesse documento feito por ele, do número do seu CPF, do próprio CPF, e do CNPJ de quem imprimiu, porque isso, numa eventual denúncia ou numa captura desse material, você tem que comprovar. Então, você fala, olha, lá no meu site eu coloquei a instrução, o apoio é livre, eu inclusive, né, peço que tenha, quanto mais melhor, só que cada apoiador deve seguir esses critérios. E aí vocês que sabem desse conteúdo, passar essa orientação de forma clara, porque aí não incorre nessa falta. E em relação ao que você colocou, e dentro desse contexto, o Bolsonaro, por exemplo, em 2018, teve inúmeras representações de propaganda irregular, e no processo, né, na investigação eleitoral, ficou comprovado de fato que a campanha desconhecia aquele movimento, né? Em relação ao impulsionamento, essa regra mudou, né? Hoje não é permitido o impulsionamento por terceira pessoa, só o próprio candidato. Ali até 2018 tinha, e tanto é que a campanha do Bolsonaro ficou com um custo muito baixo, né, aquele declarado, mas nós sabemos que essa campanha teve um custo muito maior, porque teve impulsionamento voluntário absurdo, né? Não foi nem revelado esse número depois que se apuraram. E aí é onde, no julgamento daquela ação final, acerca dessa questão, o TSE deixou muito claro, né? Nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado, fiquem atentos que nós vamos averiguar agora. Muito bem colocado. Próximo então. é o Wendel. Ele só ativar o microfone. Oi, sou a professora Luciana. É uma dúvida que eu estava escutando aqui. O limitante, ele pode ser também colocado como voluntário, no papel de voluntários, que a gente sempre faz assim, né, um contrato de voluntários. Eu queria saber se pode. Pois é, a gente até falou disso agora há pouco. Na verdade, você tem um militante remunerado e o não remunerado. Tem a doação estimada da prestação de serviço. Essa pessoa ela também entra para computar no limite de contratação de pessoas. Então, o militante, de fato, aquele que é voluntário, esse você, em tese, né, o candidato sequer toma conhecimento dessas pessoas. Ficou claro? O microfone fechou. Próximo, eu acho que é Fabiano e depois Celso. Liz, eu acho que ela quer só completar. Pode falar, Luz. Fala, Wendel. Tá. Não, eu que estou no celular do meu colega, porque o meu notebook não abriu hoje. Então, assim, esse limitante, no caso, assim, ele vai... Não, outra pergunta que eu ia fazer. A verba vem num valor X. Aí eu vou ter, vamos dizer, tenho 10 pessoas que estão comigo, mas essa verba só dá para contratar 5 pessoas. Aí essas pessoas, as outras 5, eu vou botar como limitante não remunerado, porque na outra campanha, como vereadora, a gente botou voluntários, agora tem a palavra limitante, aí por isso que eu estou meio confusa. Olha só, agora ficou mais claro. Você vai remunerar 5 e os outros 5 vão ser militantes seu, doando o serviço de forma estimada. Então, você vai fazer um contrato, né, de doação estimada do trabalho, e aí vai justificar, né, o trabalho deles na sua campanha. Assim, você documenta e está respaldado, não tem problema nenhum. Correto? Tá, ok. E prestou serviço voluntariamente, mas foi escriturado na prestação de contas. Diferente do militante voluntário, que é o que a gente quer deixar bem claro aqui, né? Militância não remunerada e a remunerada. Esse militante que se colocou aqui, dos 5, né, que estarão prestando serviço de forma estimada, tem um valor que é computado, né, para fins de limite dos seus gastos na campanha. Correto? Mas ele é registrado na sua prestação de contas. Aí esses limitantes, eles têm que ser filiado ao partido e tem que ter o título de eleitor, não é isso? Não necessariamente. Você vai contratar pessoas que são capazes de prestar serviço para a sua campanha.
Se for filiado também não tem vedação. Aí você entra num ponto, por exemplo, se for com fundo público, e o Guilherme amanhã vai tratar das despesas de forma mais detalhada, tem aqui uma ponderação, que é a contratação de parente, né, remunerado com fundo público. Aí tem alguns critérios que o Guilherme vai trazer para vocês com mais detalhe amanhã, que é importante observar, que é capacidade, comprovação de fato que essa pessoa, né, tem condições de prestar aquele serviço e fazer a entrega para a qual ela foi contratada. Beleza? Perfeito, perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite. Seguinte, eu fiquei com uma dúvida aqui sobre a doação do próprio candidato. Até 10% do limite do seu gasto. O que é esse limite do seu gasto? É o gasto da campanha ou é baseado na declaração de imposto de renda? Algo nesse sentido. São duas perguntas, não sei se pode ser a outra agora. Pode fazer as duas, eu já A outra, assim, na hora de eu efetuar uma despesa de campanha, eu já tenho que ter algo depositado em conta bancária ou não há necessidade? Perfeito. O limite de gastos é assim, cada cargo, dependendo da região, e dependendo do cargo a que está concorrendo, tem um teto de gastos que deve respeitar. O exemplo do deputado estadual que eu dei antes, e o deputado federal também, eles têm um teto travado para todo o território brasileiro. Então, esses não mudam os limites. Um exemplo, em 2018, um deputado estadual poderia fazer até 1 milhão redondo, é o teto de gastos de um deputado estadual. Em 2022, ele é um pouquinho mais, 1.200.000 mais ou menos, e foi uma atualização monetária ali que teve com base no IPCA. Então, é 10% desse teto de gastos ao cargo que você está concorrendo. 2018, então, um exemplo, o deputado estadual podia gastar até R$1 milhão nessa campanha, mesmo que não atingisse esse limite, ele poderia aplicar na sua campanha do seu bolso, com recursos próprios, até 10% desse valor. Agora, para fazer os gastos, né, se tu questionou ali sobre contratar uma empresa ou pessoas, não precisa ter recurso na conta. Para contratar um gasto, tu precisa ter alguns critérios apenas. O CNPJ aberto, para nesse gasto, nesse documento, tu informar o CNPJ como contratante, e a conta bancária vai servir para os pagamentos. Então, tu precisa só ter a conta bancária e ela com recursos quando tu for pagar de fato esse contrato ou essa nota, seja a prazo, seja à vista, tá? Então, não tem problema. Então, isso é até uma dica que a gente dá para os clientes, né? A campanha, eu dei os prazos ali sobre abertura de conta, nos exemplos e tal. Vamos dizer que até dia 30 de julho tu precisa ter as contas abertas. Mas no dia 25, tu já tem o CNPJ e já quer organizar alguns gastos, registrar principalmente lá no Facebook, para poder impulsionar recursos logo depois do dia 30, quando eles entrar na conta. Então, já pode ir fazendo, já pode ir organizando, né? Posso complementar com mais uma pergunta que me surgiu aqui? Pode. Sobre o pessoal que eu vou contratar, digamos assim, para trabalhar na rua, tá? Questões trabalhistas fica por conta de quem? E o seu pagamento pode ser parcelado, digamos assim, cada 30 dias, um exemplo, eu posso pagar, como que funcionaria? Isso aí, obrigado. Certo. O candidato, ele não é responsável, assim como uma empresa, um empregador. Todas as questões de CLT, relação de trabalho, isso não se envolve em recolhimento de impostos, né? Fundo de garantia, INSS, imposto de renda retido na fonte. O candidato está livre de tudo isso. A relação do candidato com uma pessoa que trabalha na campanha é simplesmente um contrato, um valor definido nesse contrato, é uma relação contratual, dizendo que Guilherme, CPF tal, vai trabalhar em tal hora, por tal valor, tais dias, tal local. Simples. E você paga o valor definido em contrato com um recibo de pagamento, mais o contrato e deu. Né? Então, tu não tem essa questão, tu não pode assinar carteira, então não é nenhuma opção, não pode assinar carteira, não pode fazer o recolhimento daqueles impostos como um trabalhador faz. Então, o candidato, mesmo tendo CNPJ, ele opera de uma forma um pouco diferente de uma empresa, não é de fato uma empresa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quanto ao pagamento desse contrato, tu pode fazer à vista, logo no início dos trabalhos, no final da campanha, quando já foi trabalhado, ou pagamento semanal, pagamento diário, pagamento a cada 15, 30 dias, tu pode definir.
desde que o contrato, isso aqui vale para todos os contratos, tá, pessoal? Quanto mais detalhes sobre tudo que for feito dentro do contrato, melhor. Então, se tu contratou o fulano, né, descreveu a hora, local de trabalho, dias trabalhados, o valor da remuneração, é importante falar lá no final do contrato como que tu vai pagar ele. Vai ser por cheque, transferência? Além disso, quais dias tu vai pagar ele? Vai ser a cada 15 dias? Diz no contrato que vai ser a cada 15 dias. O que eu aconselho como profissional? Faz um pagamento só, definiu, trabalhou, ok, pronto. Esses pagamentos picados podem dar problema, porque o trabalhador vai começar a incomodar e querer, pô, me adianta o valor ali, e aí vai ser pago um valor diferente da data definida. Pode surgir um questionamento, pode ser calculado o valor total diferente. Eu tenho casos em que o contrato foi definido para cada dia trabalhado, por exemplo, R$60. Aí foi multiplicado R$60 por 20 dias trabalhados, deu um valor X lá no final, que deveria ser pago no total. Descobriu-se pela Justiça Eleitoral que o candidato pagou mais para essa pessoa e não fechou a quantidade de dias trabalhados vezes o valor que foi pago. Então, podem acontecer problemas operacionais ali no calor da campanha que a gente não nota, né? Show. Podemos ir para a próxima ali, eu acho que a Edivânia Rocha é a próxima. Vamos lá, eu acho que a Edivânia, o Augusto Sansão e a Magna Fernandes. Vamos já ficando na ordem, concluindo, a Tati já libera o microfone para a próxima pessoa, porque nós temos aí mais uns 20 minutos. Vamos lá, Edivânia? Boa noite, pessoal. Tenho duas dúvidas de um mesmo tema, que é sobre o impulsionamento. Pré-campanha e campanha, há um limite de impulsionamento, de valor para impulsionamento? Não há. Pode falar, Gilberto. Tranquilo, Guilherme. Pode. Amanhã você vai detalhar com mais, né, miudeza essas questões. Sim. Edivânia, olha só. A gente não falou no início, e é importante a sua pergunta. Pré-campanha, né? A gente fala muito de pré-campanha, isso já está, né, usual, só que não há regulamentação. A gente tem 2 julgados, um de Várzea Paulista, que é a mais recente, pelo TSE, que define o que os candidatos poderiam aplicar a título de pré-campanha. Então, nesse julgado, ficou dito o seguinte: é possível que o próprio candidato faça, né, na pessoa física, alguns gastos, desde que esses gastos sejam módicos, pequenos gastos. Então, impulsionar. E o que é esse gasto módico? Né? Até hoje, a gente não tem uma referência que segura, né? Ou seja, não há regulamentação legal sobre esse tema. Mas está convencionado que o candidato pode gastar aí entre 5% e 8% do valor do cargo, do valor teto, né, para o cargo em disputa. Por exemplo, na eleição de 2018, nós tínhamos aí um valor de R$1 milhão para financiamento do cargo de deputado estadual e distrital. Fazendo uma conta aqui rápida, seria ali até R$80 mil nessas despesas. É bom lembrar, e tem um caso emblemático, né, que é da senadora Selma Arruda, do Mato Grosso, que ela foi cassada justamente por ter feito os gastos exorbitantes no período de pré-campanha, e depois no período de campanha também, que até caracterizou o Caixa 2 e levou à cassação. Esse é o cuidado que tem que fazer. Para o período de campanha, não tem limite para impulsionamento. Ou seja, todo recurso que você arrecadar, e se você quiser fazer sua campanha só nesse segmento, você pode fazer. Tá? Foi claro? Próxima, vamos lá. Tem mais Magna? uma? Tem Não, a Magna Augusto e o Rafael Sansão. Neres depois. Augusto Sansão antes, Liz. Ok, boa noite. Desculpa, pulei o Augusto, desculpa. Beleza, Augusto. boa noite. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: na rua, como na rua pode fazer panfletagem, eu gostaria de saber se no entorno de um estádio de futebol ou no entorno de um teatro, no entorno de um evento público, pode-se fazer panfletagem do lado de fora?
Ô, Augusto, eu entendo que pode. O que o candidato tem que ter como cuidado? A gente sabe que acontece aquela questão que chamam de derramamento. Então, onde tem grande aglomeração, olha só, você não está no espaço de uso comum, você está nos arredores. Então, o público que está circulando, você vai entregar seu material. E a gente sabe que muitas dessas pessoas que recebem esse material recebem e descartam, né? E se ocorrer ali o derramamento desse conteúdo, certamente o candidato terá um problema. Ou seja, não existe a vedação, mas precisa tomar cuidado com a questão do derramamento, que é a distribuição de forma indiscriminada desse conteúdo do candidato. Pessoal, com relação ao derramamento, há um segundo componente, que é o componente político. Tá? A sociedade não tem mais aceitado, inclusive, tem uma péssima imagem do candidato que não tem esse cuidado com a cidade, com a preservação ambiental, com a questão, né, de largar panfleto próximo de córregos e tudo mais. Magna, contigo, querida. Boa noite, gente, tudo bem? A gente fez uma reunião hoje sobre contratação e eu vi que entrou no tema, mas ainda assim eu fiquei com uma pequena dúvida. Foi dito que a gente pode contratar um determinado número, a gente ainda vai ser definida até o dia 20 a quantidade de pessoas que a gente pode estar contratando, só que pode ser qualquer valor, R$10.000, R$4.000, e eu queria saber se esses valores de pagamento, eles não dão problema depois na prestação de contas, ou se ele é à parte. Esse ponto que tu fala sobre não dar problema é muito subjetivo. Qualquer coisa pode dar problema, até uma tarifa de banco, sabe? Existem algumas coisas lógicas que a gente precisa respeitar e olhar para a prestação de contas. Primeiro, quanto recurso tu vai ter disponível na tua campanha? Qual que é o valor que os outros do mesmo cargo que estão concorrendo contra você vão pagar num contrato de, por exemplo, cabo eleitoral panfletando, qual que é o valor médio desse contrato? Então, essas coisas precisam ser vistas com cuidado. Conversar com o partido e com o advogado e o contador para entender esse valor de mercado é importante. Porque eu pagar R$10.000 para um cara distribuir panfleto pode não dar problema. Não tem nenhuma regra que impeça eu fazer isso. Só que é algo fora do mercado, é algo que não está dentro do normal e pode chamar a atenção. É como o Gilberto colocou o caso da mulher que foi eleita e foi cassada, não tinha regulamentação para aquilo, mas ela teve um abuso comparado ao que os outros fizeram, a capacidade financeira dela na pré-campanha. Então, foi olhado para esses detalhes, para esses pontos. Tá? Então, é importante dar uma olhada e tentar entender. Os profissionais de contabilidade e advogado que vão trabalhar, que eventualmente você pode contratar ou que o partido contratar para você, eles vão indicar um preço médio para se pagar, seja por dia R$50 ou R$200 por semana, R$250 por semana, R$1.000 por mês. Existe um preço de mercado a ser respeitado como boa prática. Acho que ficou claro. Magna, você é aqui de Brasília e outro dia a gente está falando de planejamento, algumas pessoas vêm perguntar. A gente tem um site e é por isso que o candidato não pode cuidar dessa, como diz, da miudeza. Você tem que ter profissionais que façam esse levantamento para vocês e que conheçam da matéria. Então, o TSE tem um site, chama Divulga Candi Contas. Então, ali tem todos os gastos de todos os candidatos e tem uma média, você pode olhar, tem uma referência. A gente percebe que os candidatos já se pautam por ali. E aí, o que eu recomendo? Esses gastos já estão definidos, a gente está tendo aí uma atualização da tabela para fins de composição de teto, né, de valor para financiamento de cada cargo, aplica o mesmo critério. Então, vai pegar o valor que estava estabelecido para a eleição anterior e aplica lá o IPCA acumulado no período. Correto? Aí é uma boa referência. E você não foge da regra. Até porque aí pode ter uma questão de sobrepreço, alguma coisa. E se tiver um profissional diferenciado, faça a justificativa na materialidade. Né? O nosso colega, o Glênio, apontou aqui, né? Eu também acho absurdo, concordo com ele, a interferência que a justiça dá em alguns pontos,
porém a gente precisa se calçar porque é isso que está sendo aplicado hoje. Lise, o próximo é Rafael Fabiano. Neres. Não, O Fabiano Rafael já foi? Neres. Já é Desculpa, Rafael Neres. Vamos lá então, Rafael. Olá, boa noite. Então, eu vi que todas as questões para a questão de doação pode ser feita através de Pix, certo? A minha dúvida é que, para pessoas físicas, a questão de doação teria um valor máximo? Sim, tem um valor máximo ali. Por Pix, né, pode ser feita a doação, sim. E o limite máximo de cada CPF para doar é 10% do rendimento bruto do ano anterior. Tem um caso antes que eu não comentei também, que é a declaração do imposto de renda do ano anterior do doador é a melhor maneira de se conferir qual que é o valor de 10% que ele pode doar para você, candidato. Olha só, primeiro ponto, é uma informação que você, candidato, não tem acesso, você não é o dono dessa informação. Essa informação, quem vai respeitar vai ter que ser o seu doador, mas tu precisa informar a ele. Fulano, se tu for me doar recursos, 10% dos teus rendimentos brutos declarados no ano anterior é o teto. Caso de antes, eu declarei 50 mil, vou doar para o meu candidato, no máximo 5 mil reais eu posso doar para ele. Agora, nós temos pessoas que doam para candidatos que não declaram imposto de renda. Como que eu vou saber qual teto respeitar? Hoje o teto para se declarar imposto de renda é a partir de R$ 28.600, R$ 28.500, mais ou menos. O que a gente aconselha a fazer? Quem não declara imposto de renda, doa até 10% desse teto. Então, se for doar para o candidato e eu não declaro imposto de renda, doa até R$ 2.800, mais ou menos, como teto, e é esse o valor que respeita. Tá bom? Acho que ficou claro. Próxima é a Regina e depois a Amélia Grams. Só liberar o Amélia, microfone. pode abrir o teu microfone. Eu acho que a Regina, ela era de antes, Tati. Ela esqueceu de baixar a mão. Libera o Amélia? microfone, Amélia. Aí, liberou. Guilherme, boa noite. Oi. Ainda sobre a doação de pessoa física. Digamos que eu tenho dentro do meu limite 5 mil reais para doar, certo? Mas eu só posso doar 1.064 com 10 por dia, é isso? Deixa eu só aproveitar mais uma para você me responder depois. Essa materialidade, ela é obrigatória ou ela é só mais um elemento para a prestação de contas para a gente se garantir? Perfeito, Amélia. O caso dos 1.064 funciona assim. Ele só precisa ser respeitado por CPF por dia, a entrada de R$ 1.064, né? Se for em espécie. Se tu utilizar Pix, TED, um cheque nominal e cruzado, você não precisa respeitar esse limite. Você respeita o segundo limite, que é os 10% dos rendimentos brutos do ano anterior. Agora, Amélia, se tu está falando dos teus recursos para botar na sua campanha como candidata, a gente tem outro limite, que é o limite de 10% do teu teto de gastos. Aí você não se compara a um doador pessoa física, você se compara a um aplicador de recursos próprios. Tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão da materialidade, infelizmente, é regra a ser cumprida, não é opção. Então, sim, precisa ser anexado, juntado no processo, produção de provas para comprovar que cada trabalhador, cada produto adquirido, cada gasto, de fato, seja comprovado que existiu. Então, não é uma opção e a gente precisa ir atrás de prova, sim. Ok, A fotografia, isso, de nada. A fotografia, sim, é o melhor caso sempre para todas as situações. Pessoas trabalhando, material impresso, carros alugados. Ok, entendido. Obrigada, Guilherme.
Próximos, vamos lá. Eu acho que Vamos- agora, Tati, nós vamos... Os outros todos já falaram, né? É, só tem o César que levantou a mão novamente. Daí eu não- Tá. César, achei que já tinha falado. E aí depois nós vamos passar para umas perguntas que eu tenho escritas, e aí a gente conclui a aula de hoje. César? Ok, contornando aqui uma pergunta. Até quantos comitês o candidato a deputado federal poderá alugar no seu estado? Até quantos comitês? E a outra pergunta, se empresas se estão permitidas a doar para o candidato ou não. E, por último, se uma pessoa desejar doar um veículo para o candidato, isso é concedido? Sobre as doações de empresa, o comitê eu vou deixar para o Gilberto, porque o comitê é uma pergunta nova para mim. Até então, nunca vi um limite, eu acho que não existe. Mas as doações de pessoas jurídicas, em nenhuma circunstância pode ser recebida pelo candidato, não pode ser feita pela empresa. Tanto doações financeiras, então uma empresa for lá e doar recursos para o candidato, quanto a cessão de um comitê, então a cessão de um veículo. E eu vou exemplificar, né? Tem empresas hoje que são donas proprietárias de salas comerciais no centro de alguns municípios. Essas empresas vão lá e querem apoiar o candidato cedendo. Não é um apoio financeiro, mas de toda forma está tendo uma cedência do espaço que é privado de uma empresa, a empresa é proprietária, e caracteriza como uma doação de pessoa jurídica e não pode. Então, em caso do comitê, se ele for doado, deve ser por uma pessoa física, que é proprietária, e a pessoa física proprietária precisa ser a doadora, não pode ser nenhum intermediário. Tá? Mesma coisa para veículos, uma gráfica, teve casos aqui que, o dono da gráfica é meu amigo, ele quer fazer um material para mim. Não pode, você precisa comprar esse material da gráfica. Tá? O caso dos comitês, Gilberto, se quiser complementar a quantidade ali e tal. Beleza. Não tem limite, César. E aqui a gente está falando de planejamento de campanha, tem que ver a viabilidade disso, se é interessante e tal, se é um gasto útil, mas não tem limite. Se quiser contratar um por cidade, tendo recurso para isso e respeitando os limites, não tem vedação. A gente tem alguns limites, acho que o Guilherme traz isso amanhã também, que é relativo a gasto com alimentação em relação aos gastos contratados e também com locação de veículos. Esses são os únicos limites financeiros colocados de forma expressa na norma que regulamenta as finanças e contabilidade, tanto nesse caso, né, de partido e candidatos e candidatas. Ok? Perfeito. Eu vou fazer duas perguntas e com elas a gente conclui o nosso encontro de hoje. A primeira pergunta é por que a arrecadação vai até novembro se as eleições terminam em 2 de outubro, se a data estaria certa. E o segundo questionamento e quem são assessores diretos do pré-candidato disponíveis 100% para fotos, vídeos e eventos de acompanhar no dia a dia do candidato? Como mensurar isso? Eu só faço a ressalva aqui, né, pessoal, assessores que não sejam assessores parlamentares. E aí eu faço uma ressalva, assim, bem forte, que é o seguinte: quem é funcionário do poder público é pago pelo contribuinte para prestar serviço ao povo, no parlamento, no judiciário, no executivo. Então, tem pessoas que acham que, porque são assessores de parlamentares, podem estar em campanha explícita em horário de expediente, e em muitos estados isso é crime eleitoral, tá? Mas vou deixar aí para os contadores responderem essa questão e a questão da data de arrecadação. Sobre a data da arrecadação, por que a gente traz até dia 1º de novembro, tá? O certo é arrecadar só e fazer gastos até o dia da eleição, no máximo um dia antes, ali no sábado. Só que ainda é permitido
arrecadar recursos até o dia 1º de novembro, data da entrega da prestação de contas, se o candidato possui alguma eventual despesa para pagar. Por isso que a gente deixa lá disponível para arrecadação. Mas existe sim esse parênteses que deve ser observado. O candidato que continuar recebendo doações de recursos após o dia da eleição, não tendo dívidas, estaria cometendo um dos pontos ali, né, uma imprudência, se for olhar a legislação. Mas pode arrecadar, caso sobrou ali uma despesa seja de 20, 10, 50, R$1.000, não importa o valor, pode receber doações após a data da eleição. No quesito despesas, já que a gente está nesse ponto, despesas não. Despesas podem ser efetuadas até o dia da eleição, até um dia antes, na verdade, porque o domingo da eleição você não tem como emitir nota fiscal ali, dependendo do local. E depois da eleição não tem o porquê fazer despesas. Fazer despesas depois da eleição, muitos candidatos, às vezes, eu vou colocar um caso prático que acontece bastante nas outras eleições. Candidatos aparecem entrando em contato com a gente dizendo, pô, sobrou um recurso na conta, vou fazer um contrato ali para eliminar esse valor. Né? Não pode. Já passou a eleição, não tem o porquê você fazer um novo gasto. Você tinha que fazer gastos para impulsionar o seu nome na campanha e isso vai até o dia da eleição. Depois é para fins de regularização, pagar uma dívida, arrecadar um recurso para pagar essa dívida. Então existem esses pontos que são o antes e o depois. Quanto à próxima pergunta, que era sobre os assessores... Peraí que eu vou... Isso. Eu ia colocar ela para o Gilberto continuar a resposta. Você fez a introdução antes, Elisiane. E aí também é um dos pontos que eu não tenho muita prática, vivência. Então, a gente tem pessoas com mais experiências aí para colaborar. A professora Elisiane praticamente respondeu a pergunta. É isso mesmo, Elisiane. Se é assessor, está contratado, ou se é o assessor que o candidato deseja que o acompanhe, procure tirar férias, exonere, porque, de fato, se tiver lotado, né, na Assembleia, na Câmara, ou igual cargo no Executivo, certamente isso vai ser apontado. E eu digo mais para vocês, pessoal. Tem hoje pessoas se especializando em perícia de contas eleitorais. Então, nos cargos de disputa com maior visibilidade, são todos, a gente tem um caso, por exemplo, do Pará, que eu acho que posso abrir aqui, uma sala de aula, que lá em 2018 nós tínhamos 2 vagas em disputa e 3 candidatos fortes. O senador Jader Barbalho, o senador Zequinha Marinho e o senador Flecha Ribeiro. E ali o Jader estava descontado um pouco na frente e os outros 2 disputando a segunda vaga. O Flecha Ribeiro contratou um perito contábil para acompanhar a execução orçamentária da campanha do Zequinha Marinho. Isso gerou um processo que possivelmente caçará o Zequinha Marinho, porque identificou ao longo da execução orçamentária da campanha uma série de falhas. A gente falou aqui no início que a Justiça, inclusive, ela admite a proporcionalidade e a razoabilidade para poder julgar essas contas. Mas lá no conjunto de falhas identificada por um profissional que estava acompanhando essas contas, identificou um volume de quase 40% de falha. E aí a estratégia, né? Pensaram toda uma estratégia. Por exemplo, um senador cassado nos primeiros 50% do prazo do mandato, nos primeiros 4 anos, tem uma nova eleição. O senador cassado, na segunda metade do mandato, assume o 3º colocado. Então, inclusive, postergar o processo para chegar na Justiça Eleitoral, para que o resultado seja de acordo com aquilo que foi traçado como meta. E isso, inclusive, é um processo de fiscalização. A gente tem, na Receita Federal, por exemplo, a substituição tributária. O que é isso? É onde a regra coloca que um determinado agente é responsável pelo imposto, mas um outro faz o recolhimento como parte da fiscalização. Então, evitem esse tipo de situação. E aí a gente eu até falo, acho que já comentei em outros ambientes, a gente teve um caso, no Amapá, também, salvo engano, em 2018, onde um senador Capibiri, que foi governador do estado, foi impedido de disputar a eleição e no relatório do Ministério Público foi impedido de disputar a eleição porque não tinha feito uma conta do partido de maneira correta.
E no despacho, o Ministério Público colocou de forma expressa, falou se esse partido não tem condições de gerir suas próprias contas, como é que esse pessoal quer gerir a coisa pública? Não tem competência para isso. E aí eu finalizo, viu? Agradecer imensamente a participação dos nossos painelistas de hoje, ao Gilberto Loyola, ao Guilherme Dil, foi maravilhoso, as nossas colaboradoras que estão por aí, Tati, Sâmia, Cris, os nossos funcionários que representam cada uma das nossas filiais espalhadas nos 27 estados da federação. Acredito que a Fundação, com essa formação, cumpre o seu papel de bem qualificar os nossos quadros, mas ainda não terminou. Amanhã nos encontramos às 19 horas e na semana que vem tem marketing eleitoral. E ao longo de todo o processo de eleição, nós seguiremos fazendo lives, prestando informações, tirando dúvidas. Já acertamos aí, né, Gilberto? Que quando chegar bem pertinho da prestação de contas, o Gilberto vai voltar aqui para a gente fazer lives aí quando o povo estiver bem atucanado, né? Que daí perderam o treinamento, né, Gilberto? Aí eles vão estar cheios de dúvida, aí nós estaremos aqui novamente. Essa é a razão de ser da Fundação. Obrigada a todos, uma boa noite. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite.